Boa noite. Veja no Brasil TV. Um novo incêndio preocupa brigadistas na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso do Sul. Moradores de um prédio residencial no Recife saem de casa às pressas após um vazamento de gás seguido de uma explosão num dos apartamentos. O Brasil envia o primeiro voo para repatriar cidadãos do Líbano. E ainda, em São Caetano, na região metropolitana de São Paulo, uma aula prática de democracia. Há 4 dias da eleição, alunos participam de um simulado para aprender a votar com consciência. Quarta-feira, dia 2 de outubro, agora no Brasil TV. Um novo incêndio atinge o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e na região. Brigadistas do ICMBio e bombeiros combatem o fogo que começou nas margens de uma rodovia. Um novo incêndio atinge o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e região. Brigadistas do ICMBio e bombeiros combatem o fogo que começou ontem à tarde nas margens da MT 251. Todo o paredão pegando fogo lá atrás. Não sabe que tá seca, tá tudo pegando fogo. Olha os brigadistas, tudo cansados. Ainda não se sabe a causa do incêndio. As chamas atingiram a região mais alta do Planalto. Neste momento, está pegando fogo na área do Portão do Inferno, que é um atrativo turístico de contemplação que passa por obras de retaludamento, contenção do solo de parte do paredão por causa do risco de desabamento naquela área. O incêndio vai dali até a região da Mata Fria, que é uma área de nascentes. Segundo o chefe do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Fernando Xavier, no momento, o objetivo é impedir que o fogo chegue a essas nascentes. A gente lembra que o Parque Nacional de Chapada foi completamente fechado para visitação no dia 13 de setembro. Ontem, 2 atrativos foram reabertos, a Cidade de Pedra e o Vale do Rio Claro. E segundo o ICMBio, eles permanecem abertos pelo menos por enquanto. Cíntia Rocha, para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, também foram registrados vários focos de incêndio em áreas de mata por toda a cidade. Na Zona Oeste, eram mais de 6 focos de incêndio na mata hoje cedo. O maior deles no Parque Estadual da Pedra Branca, uma reserva ambiental. A quantidade de fumaça chamava a atenção. As chamas se espalhavam com muita rapidez. Um segundo foco de incêndio podia ser visto perto de antenas de energia elétrica. Na Zona Norte, o fogo consumia a mata no Morro do Sumaré. Ontem à noite, outro incêndio assustou os moradores de um condomínio na freguesia, também na Zona Oeste. As chamas destruíram o estoque de uma loja de material de construção e parte de um prédio abandonado. Os bombeiros conseguiram conter as chamas e não houve feridos. Os moradores da região disseram que o fogo começou num bambuzal. Uma perícia vai ser feita para tentar identificar as causas. Em Brasília, um homem foi preso por suspeita de provocar um incêndio em uma vegetação na altura de Braslândia. Foi ontem à tarde. Os militares do Batalhão Ambiental da PM receberam uma denúncia de um incêndio criminoso na região, que fica pertinho do Parque Nacional de Brasília. Ali no local, o homem disse aos militares que tentava fazer uma queimada controlada dentro da própria fazenda, mas alegou que o fogo saiu do controle e se alastrou. Em seguida, ele foi levado à delegacia de Braslândia e pode responder por crime ambiental. E teve outra prisão ontem à tarde. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem suspeito de atear fogo às margens da BR-020 em Águas Emendadas, uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal. Após uma denúncia, os policiais identificaram um homem com sinais de embriaguez caminhando pelo acostamento, com as mesmas características descritas pelo denunciante. Ele foi levado para a delegacia. Já no sul do país, um temporal causou estragos no Rio Grande do Sul. O vento forte e as pedras de granizo atingiram cidades do norte e noroeste do estado e pegou os moradores de surpresa. O susto maior foi durante a madrugada. A gente tem imagens aí para mostrar, eu fiz imagens. Estava em casa ainda quando, por volta das 5h30, um temporal de granizo atingiu a cidade. Foram apenas 3 minutos de granizo, mas o suficiente para causar estragos em pelo menos 200 casas.
o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil estão aí prestando auxílio aos moradores. Na cidade de Carazinho, que fica no norte do estado, um levantamento inicial da prefeitura aponta que pelo menos 400 casas foram danificadas. Não há registro de desabrigados ou desalojados. Na sede dos bombeiros, aí ela se transformou em ponto de atendimento à população. O município de Carazinho decretou situação de emergência por causa do temporal. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, na cidade de Passo Fundo foram 83 milímetros de chuva entre as 11 horas da noite desta terça-feira e as 8 horas da manhã de hoje. O granizo atingiu aí e danificou pelo menos 100 casas. Nestas 3 cidades, a população está sendo atendida pela Prefeitura, pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros. Quem está precisando de lona está sendo atendido por essas organizações. Agora olha essa história. O vazamento de um botijão de gás de cozinha causou uma explosão dentro de um apartamento no Recife. O acidente assustou, claro, os moradores do condomínio, que tiveram que deixar o prédio às pressas. As famílias que vivem no condomínio ficaram muito assustadas. Dona Eunice, uma das moradoras, disse que viveu momentos de desespero. Eu ouvi uma explosão seca, um barulho de uma explosão seca, junto com estilhaços, porque a janela da minha sala quebrou. Na hora da explosão, ela estilhaçou simultaneamente. E demais janelas também estilhaçaram. Então foi um barulho muito alto de estilhaço. A explosão foi em um dos apartamentos deste condomínio, zona norte do Recife. Os vizinhos informaram que no imóvel moram um casal e 2 crianças. A área central do prédio ficou cheia de metralha e de vários outros materiais do apartamento onde tudo aconteceu. O ar-condicionado despencou lá de cima e ficou entre 2 carros que estavam estacionados no condomínio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha. Não houve incêndio. No prédio não tem gás encanado. Cada apartamento tem um botijão. Depois que a explosão aconteceu, os moradores saíram do prédio. Passaram a noite na casa de parentes e amigos. Ninguém se feriu gravemente. No condomínio são 2 blocos de 12 andares, cada um com 6 apartamentos. 144 moradias no total. A explosão foi neste apartamento que teve a janela totalmente arrancada. Fica no 7º andar do edifício. O impacto foi tão grande que objetos de lá foram arremessados neste prédio vizinho. Tudo ficou espalhado pelo estacionamento. Aqui a gente vê um varal totalmente empinado, com peças de roupas ainda penduradas nele, almofadas, aquela ali possivelmente de uma criança, e também um travesseiro. Teve objeto que foi lançado a uma distância de aproximadamente 150 metros. Por todo lado tinha pedaços de partes do apartamento e dos outros que também foram atingidos. Cacos de vidro estavam espalhados pelo chão. E uma parte do teto de gesso também se quebrou. 8 carros foram atingidos. Alguns tiveram um para-brisa quebrado. Seu Arlindo é morador e síndico do prédio vizinho. Ficou horrorizado com o que viu. Impressionou muito, porque isso não acontece. Eu nunca vi um negócio desse, uma explosão e não teve fogo. A questão, eu digo, deve ter sido um bujão de gás e está incendiando o prédio, né? O nosso vizinho aqui. Mas não, quando nós descemos e foi uma explosão, aí teve aquele como se fosse um fogo e depois apagou e pronto. A Defesa Civil estava no local e os condôminos todos fora dos apartamentos. Seu Severino Júnior disse que ficou muito aflito, mas se sente aliviado por não ter tido vítima. Inclusive o próprio morador que ele estava dormindo. Acho que foi a sorte dele estar dormindo nos quartos, senão tinha recebido estilhaço todinho. Ele teve um ferimento leve. O SAMU chegou aqui, atendeu as pessoas que tiveram pressão alta, foi o caso da minha esposa, muito nervosismo. A gente não tinha noção, interessante que a gente não tinha noção do que tinha acontecido aqui. A explosão, eu fiquei assim surpreso do tamanho da explosão, que o botijão de gás possa ter causado. A Defesa Civil do Recife disse que depois da vistoria complementar no condomínio, liberou os 2 blocos do edifício para os moradores e que apenas os 2 apartamentos do bloco A, que foram afetados pela explosão, permanecem interditados para obras de recuperação.
As 2 áreas no térreo também continuam isoladas por causa do risco de queda de objetos. Em Goiânia, 85 aves silvestres que seriam levadas para São Paulo foram resgatadas pela Polícia Ambiental. 50 filhotes de papagaio e 35 de araras estavam em caixas de papelão dentro de um carro. Segundo a polícia, as aves estavam com fome e desidratadas. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante. Ele confessou que os animais capturados na zona rural de Porangatu, no norte do estado, seriam levados para Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele já havia sido preso em 2008 pelo mesmo crime e vai responder por caça ilegal e maus tratos a animais silvestres. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. Os papagaios e araras foram encaminhados ao IBAMA. A ideia é que eles sejam recuperados para voltarem à natureza. A gente fala agora da investigação sobre a morte de um menino de 6 anos com suspeita de envenenamento na zona norte do Rio. Você viu esse caso aqui ontem. A polícia procura uma mulher que foi vista dando um bombom para a criança. Outro menino de 7 anos está internado em estado grave, também com sinais de intoxicação. Os investigadores da Delegacia de Homicídios estão em busca de imagens de câmeras de segurança que possam identificar a mulher suspeita de entregar o bombom às crianças em uma rua de Cavalcante, na Zona Norte. Qual é a linha principal da polícia nessa investigação? É dessa mulher, né, que teria passado pilotando uma motocicleta, teria parado, encontrado as crianças e oferecido bombons para as crianças. E nesse contexto todo, o Ítalo aceitou o bombom e depois que ingeriu o bombom veio a passar mal, que o levou ao óbito. Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu com sintomas de intoxicação. A Polícia Civil informou que foram encontrados grãos amarronzados nos resíduos gástricos do menino. E um exame toxicológico será feito para identificar a substância ingerida. Segundo o boletim de ocorrência, na UPA de Del Castilho, para onde Ítalo foi levado, foi constatada a ingestão de chumbinho, um veneno usado para matar rato. Os investigadores agora analisam os depoimentos de testemunhas. O mais importante é de um primo de Ítalo. O adolescente de 12 anos contou na delegacia que viu a mulher em uma moto e recusou o doce, mas que Ítalo aceitou e no meio do caminho dividiu com um amigo, Benjamin Rodrigues, de 7 anos. Os 2 meninos são da comunidade Primavera e estudavam na mesma escola. Benjamin foi internado e segue em estado grave no hospital Miguel Couto. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia de Homicídios. A polícia tenta agora entender se a mulher, que é suspeita pelo envenenamento, tinha um motivo pessoal para cometer esse crime contra as crianças. 28 pacientes foram transferidos da maternidade Benedito Leite, em São Luís, depois de um princípio de incêndio na madrugada de hoje. A Tarsila Castro atualiza as informações. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O princípio de incêndio aconteceu após o superaquecimento de um aparelho de ar-condicionado que causou um curto-circuito no 3º andar da maternidade. As chamas começaram na sala de estabilização e foram controladas pelo sistema fixo de prevenção de incêndio da unidade. O Corpo de Bombeiros esteve aqui e realizou a vistoria. 28 pacientes foram transferidos para outras unidades. O 3º andar segue interditado em outros setores da maternidade. O atendimento acontece normalmente. De São Luís, Tarsila Castro para o Brasil TV. O primeiro voo para repatriar os cidadãos brasileiros que querem sair do Líbano partiu da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, no início da madrugada de hoje e já está em Lisboa. O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira vai ficar de prontidão até receber autorização para seguir a viagem para o aeroporto de Beirute, na capital libanesa. Segundo o governo brasileiro, a expectativa é que a operação comece até o fim de semana. A previsão é que nesse primeiro voo, 220 brasileiros sejam repatriados do país. A prioridade será para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica. A lista dos passageiros, a logística e a data de retorno ainda não foram divulgadas. Um caminhão sem freio quase tombou na BR-376, no Paraná. O veículo precisou usar a área de escape.
Imagens da concessionária mostram um momento em que ele se desequilibra, bate no muro e entra na área de escape. Foi hoje, quase 7h30 da manhã, e menos de 1 hora depois, na mesma rodovia, olha só, gente, essa outra imagem. Um caminhão também sem freio usa outra área de escape da BR-376. O motorista desse caminhão e do outro não se feriram. A seguir, o projeto que estimula alunos de uma escola pública do Distrito Federal a melhorar os hábitos alimentares. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando de eleições. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate a crimes eleitorais em Caxias, no Maranhão. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços de investigados por crime eleitoral em Caxias. Nos endereços, a polícia apreendeu dinheiro e documentos. Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo criminoso oferecia valores que chegavam a R$40 mil pelo apoio político de alguns candidatos. O objetivo era prejudicar o grupo adversário. O material apreendido foi encaminhado para a Justiça Eleitoral e, após autorização judicial, vai passar por perícia para a identificação de outras pessoas possivelmente envolvidas no crime. De Caxias, Raimundo Lima, para o Brasil TV. O primeiro turno das eleições municipais já é nesse domingo e toda uma equipe de trabalhadores voluntários já está sendo montada pelos tribunais regionais eleitorais para que tudo ocorra de forma mais segura possível. Em Minas Gerais, cerca de 200 mil mesários vão garantir o funcionamento das mais de 53 mil sessões eleitorais no próximo domingo. Em Belo Horizonte, são quase 20 mil que vão trabalhar nas mais de 4 mil sessões. 76% deles são voluntários. Daniel faz parte desta força-tarefa montada para que a votação seja organizada e segura. Nossa primeira tarefa certamente é a organização da sala, conferir se está tudo certo com a urna, com os documentos que a gente recebe. Então, a partir do momento que a eleição começa, a gente se divide e cada mesário toma o seu posto. O mesário tem direito previsto por lei de se ausentar do trabalho pelo dobro de dias dedicados aos treinamentos e à eleição. A participação também é critério de desempate em alguns concursos públicos e pode contar horas em cursos de graduação. São benefícios para quem vai contribuir com o processo eleitoral. Já são cerca de 10 anos nesta atividade. Como presidente da seção, Dalva tem ainda mais responsabilidades. Eu fui mesária por vários anos, né? E esse ano eu fui convocada para ser presidente. E a presidência, eu acho que é um cargo voluntário também, mas que requer assim, mais cuidado, mais fiscalização. Para mim é muito gratificante, porque eu acho que a gente contribui, né, para o fortalecimento da democracia, da cidadania. Em São Caetano, na região metropolitana de São Paulo, estudantes tiveram hoje uma aula prática de democracia. Eles participaram de um simulado de votação e aprenderam como funciona o processo eleitoral. E também sobre como o voto para prefeito pode ajudar na construção da cidade onde eles vivem. Dia de voto na escola. O Henrique nem dormiu direito essa noite. Você ficou pensativo assim? É? Você tá ansioso? Tô. E os amigos já chegaram falando sobre as eleições. Você contou pra alguém quem você vai votar? Pra ele. Você contou pra ele? E você contou pra ele? Sim. 600 alunos do primeiro ano do Fundamental ao terceiro do ensino médio estudam nessa escola particular em São Caetano, no ABC. Só os pequenos votam. São 200 crianças que têm entre 6 e 10 anos. E hoje têm a responsabilidade de escolher quem vai ser o prefeito da escola. Os candidatos são fictícios e baseados em um filme de animação que fala sobre as emoções. Mas as propostas são reais. O nosso principal objetivo é eles saberem realmente o que é a urna, as regras, sobre o título de eleitor e também sobre a responsabilidade enquanto cidadão. E trabalhar na escola com as emoções foi maravilhoso, porque realmente cada um escolheu o candidato de acordo com o que acredita. Cada um tem um título de eleitor. Olha o meu nome.
e tem que apresentar na hora do voto. A urna é parecidíssima com a real. O Dudu mostrou pra gente. Aí digita O seu voto e depois? Confirma. Tudo para simular e aprender o que vão fazer no futuro. Os adultos votam e daí vão mostrando para as crianças. E depois, quando as crianças foram adultas, elas conseguem aprender a votar. Votação é uma coisa assim, que algumas propostas vai deixando o mundo melhor. O Matheus sabe bem em quem vai votar. Com isso, você pode fazer um mundo melhor para as próximas gerações. Você gostou dessa atitude da escola de fazer com que vocês votem? Achei bem legal. Já vai estar preparando a gente para o futuro. Lembra do Henrique? Ele tem 6 anos e já entendeu a responsabilidade do voto. Por causa que se ele não votasse, não teria mais hospital, escola, prédio, casa. Então, ou seja, votar mexe com a vida de todo mundo. Sim. Dos mais novos aos mais velhos. Sim. Você escolheu bem seu candidato? Sim. É um cidadãozinho, treinando para no futuro exercer seus direitos e deveres. E aí, já votou? Já. Foi rapidinho, né? Foi. Você achou fácil? Achei. E agora? É só torcer pelo candidato, que ele vai ganhar. Os alunos do turno da tarde também participaram dessa votação simulada. A apuração dos votos aconteceu no fim do dia e o resultado vai ser revelado aos eleitores. E um projeto estimula alunos de uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal, a melhorar os hábitos alimentares. É que os professores perceberam que as crianças levavam muitos lanches industrializados. Agora a ideia é desembalar menos e descascar mais. Embalagens de pipoca, refrigerantes, biscoitos, sucos industrializados e todo tipo de salgadinho que você imaginar. Com esse material, a equipe de profissionais da escola classe 61 em Ceilândia montou um monstro. E para montar esse monstrengo aí, bastou juntar as embalagens dos lanches trazidos pelos pais dos alunos durante uma semana. E isso tudo aqui é só 20% do material que foi recolhido. A direção da escola já estava preocupada com a saúde dos alunos. E no dia em que um garotinho chegou com uma lata de energético, foi preciso tomar uma atitude. E aí nós começamos a buscar alternativas, né? Para mostrar para as crianças que aquilo não estava legal, que estava prejudicando a saúde, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo delas. Foi aí que surgiu o projeto Descasque Mais, Desembale Menos, que incentiva a troca de produtos ultraprocessados por uma alimentação mais adequada para a saúde. O projeto começou há 3 meses e mudou a rotina dos 764 alunos que têm entre 4 a 12 anos de idade. Hoje acompanhamos o almoço colorido e saudável. Teve salada de cenoura com tomate, macarrão, carne moída e mamão de sobremesa. Todo mundo adorou. Mas precisamos sair da cozinha rápido porque fomos informados que um protesto pacífico estava acontecendo no primeiro ano C. Estudantes de 7 e 8 anos de idade com cartazes e faixas se posicionando contra os alimentos processados. Balinha! Balinha! Não é lanche! Doce! Doce não é lanche! Refri! Refri não é lanche! Uma vaia para os ultraprocessados! Após esse protesto, eu estou ao lado de uma das lideranças aqui desse movimento, né? Brincadeiras à parte, a coordenadora do projeto, a Edilma Dias, que vai conversar com a gente agora. Os alunos protestando aí contra os ultraprocessados e amando a alimentação saudável. Já tem muitos casos até de crianças que mudaram aí a rotina alimentar, né? Isso, muitos casos, na verdade. Nós iniciamos as ações do projeto em agosto e foram acontecendo várias atividades, né, para que as crianças percebessem de forma muito natural, muito tranquila, o prejuízo da má alimentação na saúde. Hoje a gente tem criança, uma professora trouxe um relato de uma criança que estava triste, tinha trazido o lanche de casa e não queria se alimentar. E a professora perguntou por quê, o que aconteceu? Ah, porque minha mãe mandou ultraprocessado. A nutricionista da Secretaria de Saúde afirmou que muitos pais acabam mandando lanches para a escola com medo de que a alimentação oferecida não seja suficiente. Mas a alimentação escolar é pensada para atender toda a demanda nutricional dos estudantes. A gente também alcançou, né, as merendeiras, a gente fez formações com as merendeiras, a gente fez formação com os pais e as ações de educação alimentar e nutricional
com as crianças. Então é um projeto que teve esse alcance de toda a comunidade escolar. Os adultos já falaram, o almoço já acabou e não tem mais nenhuma criança de boca cheia. Então, bora falar com elas para ver se o projeto está dando resultado mesmo. Eu aprendi que comer comida saudável é muito importante e faz bem para a saúde. Eu como comida saudável, porque faz muito bem para a saúde e o que você come ali, ó, dentro do monstrinho, faz muito mal para a sua saúde. Descasque mais, desembale menos. Fica a dica. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.